Muito boa tarde. Hoje, sexta, 8 de novembro deste ano de 2024. Envio uma saudação muito especial lá ao Peru, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e a sua esposa Ruth Bermudes, e também a doutora Nelly Fontes. Deus te abençoe, Nelly. E também a doutora Nancy e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá na congregação que o reverendo Ronald Rios pastoreia lá em Lima, Peru. Para hoje, sexta, 8 de novembro deste ano de 2024, nós temos o tema O que o Espírito de Deus esquadrinha, que foi pregado no dia 22 de junho de 2002 em Austin, Texas. E ele usou a escritura ali de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, onde nos diz: Antes bem, como está escrito, coisa que olho não viu, nem subiu ao coração de homem. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí no versículo 10 e 11, à esquerda ele escreve Zacarias 7, do 11 ao 12, e um pouquinho mais abaixo aí, desenha 3 círculos no versículo 11 à esquerda, 3 círculos, um dentro do outro, à esquerda aí também, e também escreve Romanos 11, 23, aí à esquerda, e no final do versículo 11, onde diz Espírito de Deus, aí do lado, Isaías 40, versículo 13. E continua dizendo: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se descinem espiritualmente. Uma mudança. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o Espírito de Deus esquadrinha. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 fios, e penetra até partir a alma, o espírito, as conjunturas e a medula, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há coisa criada que não seja manifesta em sua presença, antes bem, todas as coisas estão desnudas e abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta. Agora veja, essa é a palavra a qual discerne, esquadrinha, tanto, vejam, a mente de Deus e todo o oculto, o qual
por medio através de su espíritu nos do seu enseña, Espírito, nos ensina através de sus profetas. dos seus profetas. Ahora miren aquí Agora vejam aqui en el mensaje La sabiduría de Dios, na mensagem A Sabedoria de Deus, que foi predicado el que 13 foi de pregada diciembre 13 del de 2015, dezembro de 2015 em Washington, Estados Unidos da América, pelo Dr. William Souto Santiago, diz: el que escudriña o que a Dios no es el esquadrinha hombre, Deus não é o homem, no es el ser humano, não é o ser humano, porque eso nunca lo encontrarán porque de esa isso forma. nunca encontrarão dessa Con la forma. sabiduría humana, Com a sabedoria no pudieron conocer. humana, não puderam conhecer, não puderam conhecer a Deus, puderam conhecer a Deus com a sabedoria divina. Agora, esse é o Espírito de Deus, o anjo do pacto, Cristo, em seu corpo angelical, o qual esquadrinha até as profundezas de Deus, o qual e aí traz tudo para revelá-lo aos seres humanos na forma que sempre tem feito, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E no livro das Eras, na página 38, Eras, editado, na página 38 nos diz: vamos ver aqui. Começando em cima, aqui nessa versão, começa lendo aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Diz: eu fui em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1 ao 10. E eu fui em espírito, e aí ele escreve teofania. Não é na verdade formoso? Ah, como eu amo isso. Você poderia chamar isso o todo da vida cristã, e nós vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava dizendo estar em seu próprio espírito. Isso não teria produzido essas visões, tinha que ser no Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também. Com todos os nossos esforços são em vão. E à esquerda ele escreve resultados. Paulo disse: eu orarei em espírito, eu cantarei em espírito, eu vou viver no espírito. Se tem algo bom que vai vir a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra. E aí à esquerda ele escreve revelado pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra. E feito manifesto no meio dos resultados que produz. E ele escreve resultados, à esquerda também resultados, e desenha uma estrela de Davi. E à direita ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve resultados. Tão certo como João teve que estar em espírito para receber diretamente de Jesus, e estas revelações tão tremendas, assim também nós precisamos estar no espírito, e escreve teofania, para entender as revelações que Deus nos deu em sua palavra, as quais nos mostra como viver, porque é o mesmo Espírito. E à esquerda ele desenha outra estrela de Davi. Agora continua dizendo o nosso irmão William: essa tem sido a forma na qual veio a revelação da palavra de Deus para o povo, e está escrita, aqui está à disposição das pessoas no livro, a Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus revelado por meio de Cristo, através dos seus diferentes instrumentos que ele tem tido na terra, nos quais tem entrado, e através deles, reticências. A eles tem sido revelado, e por meio deles tem revelado ao povo a sua palavra. No livro dos selos, nos fala de que a Moisés vinha o pensamento que era trazido ao pensamento. E depois ele falou
donde él escribió allí pensamiento. onde ele escreve ali pensamento, Y ahí es también donde habla e aí também é onde fala de las moscas das y moscas de las plagas. e das pragas. Era un pensamiento de Dios. Era um pensamento de Deus, Pero porém, ustedes vejam que luego que él lo habló, que depois dele ter falado, ya ese pensamiento esse venía a pensamento viria a ser ser cumplido, cumprido, ya sea en el momento seja instantaneamente o ou más adelante. mais adiante. Lo importante era O importante era que ele falasse. Diz a 261 abajo, dice ahora, abaixo. fíjense Diz en agora esto, observem, quando estos dos profetas quando esses dois profetas si estão cualquier hombre les hace profetizando daño, e qualquer homem entonces fuego queira sale lhes de fazer su dano, boca, então faz sair fogo el da fuego sua del boca, Espíritu Santo. o fogo La do palabra. Espírito Santo, a La palavra. palabra E a es Dios. palavra é La Deus, palabra es a fuego, palavra é la fogo, a espíritu, palavra é Espírito, la cual procede a de qual su procede da sua boca. boca. Fíjense en Moisés. Observe Moisés. Aí Aí à esquerda ele escreve Apocalipse 10 do 1 ao 11 e 11 do 1 ao 19. Isso nos habla Isso nos da fala venida del ángel fuerte. da vinda do anjo forte. E vemos que Apocalipse 11 E nos vemos habla que de los Apocalipse dos 11 nos fala ungidos, dos dois ungidos, los dos testigos, as duas testemunhas, ya ahí profetizando. aí já profetizando. Allá en Egipto Lá estaban maltratando no Egito a eles los estavam judíos. maltratando os Faraón judeus. no los dejaba ir. O faraó não deixava eles irem, então Deus colocou a palavra dele na boca de Moisés. Eram os pensamentos de Deus entrando ao coração de Moisés. E então ele sai para expressar esses pensamentos, e quando ele expressa, vem a ser a palavra de Deus. Esticou a mão e falou: hajam moscas. E de repente apareceram moscas. Então, se alguém lhes fizer dano, alguém lhes machucar, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Aí está. Podem falar o que queiram, e assim vai acontecer. Amém? Diz: e se alguém quiser lhes fazer dano, é necessário que assim ele seja morto. E ele escreve em cima: os pensamentos de Deus entram ao coração de Moisés e os fala. Agora passamos ao livro das Eras, na página 262, onde nos diz: vamos ler de Apocalipse 2, 23, diz: e matarei os seus filhos com morte, e em todas as igrejas saberão que eu sou, o que esquadrinha os rins e o coração, e vou dar a cada um de vocês segundo as suas obras. Agora vejam essa versão, que é a versão de 1909. Aí, nessa parte, onde diz esquadrinham os rins, aqui na versão de Reina Valera 1960, aí fala essa parte onde diz esquadrinha a mente e o coração. Na antiga versão diz esquadrinha os rins. Agora veja o que irmão Branham diz: Deus vê o coração. Isso nunca mudou, muito menos vai mudar. Jamais. Assim, aqui como através de todas as eras, tem dois grupos, e ambos reclamam ter a revelação e parentesco de Deus. E em 2 de Timóteo 2,19, mas o fundamento de Deus está firme. Tendo este selo, o Senhor conhece aos que são seus. O Senhor esquadrinha os rins. A palavra esquadrinhar quer dizer rastrear ou inquirir. E ele escreve em cima nesse parágrafo: rins é igual pensamentos do coração. E também escreve: o que os rins fazem, fazem os pensamentos, filtram e purifica. E em cima ele escreve, em cima de rins, ele escreve em cima a palavra de Deus.
Deus rastreia os nossos pensamentos, rins. Ele sabe o que está em nossos corações. Ele vê essas obras, as quais são uma manifestação clara do que mora em nós. É do coração, e ele escreve em cima, alma, de onde procede a justiça ou a maldade. Nossos motivos, nossos propósitos, tudo é conhecido por ele, sendo que ele toma conta de toda a ação. E toda a ação e toda palavra vai ser trazida a juízo quando seja apresentada a conta do nosso dia. Não teve medo de Deus, a virgem falsa, e claramente vão pagar, porque todos os que invocam o seu nome devem viver como convém ser santos. Pode ser que enganemos as pessoas, mas nunca vamos enganar Deus. E aí desenhe à direita uma estrela de Davi. Agora vejam, nessa anotação também, aqui tem um lugar onde ele escreve a revelação e sabedoria do Espírito Santo em um homem. E escreve aí as duas oliveiras. Agora podem enganar a pessoas, mas não podem enganar ao Espírito Santo, sendo manifestado nesse tempo final em um homem, o qual através desse homem Deus estará cumprindo tudo correspondente a esse tempo final, nessa manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja, a qual culminará com a ressurreição e a transformação. Agora, vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Por isso, em Zacarias capítulo 7, nos diz da seguinte maneira, falando dessa forma em que Deus opera, na qual Deus se revela, e assim a sabedoria divina manifestada aos seres humanos, Zacarias capítulo 7, versículo 11 ou 12, diz, mas não quiseram ouvir, antes viraram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Como vinha a palavra de Deus para o povo? Através do Espírito Santo, através dos profetas. Essa é a forma de Deus. O modelo de Deus a seguir para toda ocasião em que Ele revele a sua palavra aos seres humanos. Através dos primeiros profetas. E veio, portanto, grande ira por parte do Senhor dos Exércitos. E na página deste mesmo livro das Eras, na página 247, nos diz, através dessa mensagem, eu tenho estado dizendo que na verdade tem duas igrejas, embora em cada era o Espírito fala as duas como se fosse apenas uma. E à direita ele escreve duas igrejas, trigo e joio. Aqui está enfaticamente declarado que há igrejas, e declara também plenamente que algumas destas igrejas claramente não sabem que Ele é aquele que esquadrinha os rins e o coração. Ele vai provar a eles que isso é verdade. Agora, quais serão as igrejas que não conhecem essa verdade? Desde então serão aquelas que procedem da videira falsa, porque os verdadeiros crentes com certeza sabem que o juízo começa na casa de Deus, e eles, sendo temerosos de Deus e observadores das suas leis, julgam-se a si mesmos para assim não serem julgados. Agora, por que Deus chama a estas igrejas de suas igrejas, embora são da videira falsa? A verdade o assunto é que eles são cristãos, mas não são cristãos do Espírito. São, melhor, cristãos na carne. Estão levando o seu nome em vão.
E aí, em Marcos 7, e em vão me honraram, ensinando como que doutrinas, mandamentos errados. Agora nosso irmão William continua dizendo: quando não ouviam a voz de Deus através dos profetas, veio da parte de Deus grande ira sobre essas pessoas. Porque não quiseram ouvir a voz de Deus através de Moisés, nem todos aqueles que saíram do Egito puderam entrar à terra prometida, morreram no deserto. E os que falaram negativamente da terra prometida, dizendo que essa terra tragavam as pessoas, que estavam cheios de gigantes, que era impossível entrar. Esses que falaram dessa forma, quando retornaram da terra prometida, morreram de pragas no deserto. Não pode falar de uma forma negativa da palavra prometida para o tempo em que a pessoa vive e depois dizer que foi por ignorância. Ou seja, não pode se falar do que Deus prometeu que Ele estaria realizando de uma forma negativa e muito menos falar de uma maneira negativa das profecias, visões, sonhos que o reverendo William Marion Branham nos falou com respeito ao fim do tempo e a forma em que Deus estaria cumprindo isso tudo, na forma na qual Deus cumpriria tudo isso que foi mostrado pelo reverendo William Branham. Essa é a forma. Não devemos nos adiantar e falar muito, falar loucamente e depois ter que estar arrependido do que falamos. E não podemos dizer que foi por ignorância, porque vejam, o nosso irmão William continua dizendo, a pessoa sempre tem uma responsabilidade quando abre a boca. Portanto, é importante ter cuidado e nunca falar negativo, porque algumas vezes, algumas pessoas falam negativamente porque dizem que não entendem. Se não entendem, então ore a Deus, que Deus lhe ajude e algum dia você vai entender. Quantas vezes ele nos dizia, e quantas vezes eu tenho repetido, se não entende alguma coisa, cale a boca, cale a boca. E melhor, ore a Deus como uma pessoa que ele disse, tu não vai ver a terceira etapa e tu tem que começar a orar para ver se Deus permite vê-la, mas tu não vai ver. O que essa pessoa tem que fazer? Começar a orar. É melhor. A melhor ação que essa pessoa deve fazer e dizer aos demais, veja, ele me falou isso, então eu digo a vocês que também orem, porque o que não entendem, orem, para que Deus permita que vocês vejam, porque não é do que quer e nem do que corre, mas daqueles que Deus tem misericórdia. É Deus, é pela misericórdia, e faz com que essa pessoa veja. Mas para dizer que essa pessoa não vai ver a terceira etapa, vejam, ele está dizendo que ela não vai ver, mas ele está dando uma oportunidade. Ore a Deus, porque se não tivesse uma oportunidade, ele teria dito que não orasse. Melhor, ao dizer ora a Deus, ele está dando uma porta, ele está dando uma oportunidade para que através da oração, essa oração chegue à presença de Deus, se for com honestidade, com humildade e com revelação quanto a receber essa luz para poder ver a terceira etapa. E Deus então ouve, então traz misericórdia. Mas se ele faz ao contrário e começa a falar contra das promessas que Deus fez e que Deus está cumprindo nesse tempo, e ela começa a falar, então vai cumprir a primeira parte do que ele falou. Não vais ver a terceira etapa. E isso é muito triste, que depois a pessoa perceber de que perdeu esta oportunidade, de que foi dada para que melhor orasse e que pedisse a Deus ver a terceira etapa.
¿qué es ver la tercera E etapa? sabe o que é ver a terceira etapa? É ver o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso é ver a terceira etapa. Es ver el cumplimiento É ver o del ángel que era cumprimento diferente do a los anjo que era diferente dos demais. É ver a revelação do sétimo selo. É ver el cumplimiento de lo que o fue cumprimento do que foi prometido. prometido em que uma grande capa catedral estaria se trazendo revelação, a fé de rapto. Pero vean, pueden estar viéndolo Mas vejam, todas las personas todas as pessoas y pueden estar podem oyendo, estar y pueden vendo estar, e ouvindo mirando todo lo que e Dios está podem haciendo. estar olhando tudo que Deus está fazendo, mas se não é aberto o entendimento, Si el Espíritu de Dios no les muestra se o Espírito de Deus não mostra essa revelação profética a essa pessoa, jamais vai ver. lo mismo que los escogidos, Mas que sí están creyendo y pode ouvir o recibiendo, mesmo que os escolhidos que estão vendo e recebendo e vão dizer isso não é assim. Portanto, lo más importante o mais importante de lo cual do qual en este tiempo final nesse tempo final creyente en el mensaje um crente na mensagem deve fazer orar a Dios, é orar a Deus, callarse la boca y no hablar en forma calar sua negativa, boca e não falar de maneira negativa, a como aquí leímos, conforme ao que lemos aqui, tener cuidado, ter cuidado nunca hablar negativo e nunca falar y así de forma negativa e no assim venir después, es que yo hablé não vir sin depois pensar. e dizer, ah, não, é que eu falei sem Tiene que pensar. haber pensado para hablar. Devia Porque ter si no, una pensado persona antes de loca. falar, porque senão seria uma pessoa maluca, Una louca. persona cuerda, E uma piensa y pessoa después habla. para, Ele pensa diz e aí, depois cada fala. pessoa tem E ele diz aí, responsabilidade cada pessoa tem uma responsabilidade quando abre a sua boca. Por lo tanto, Portanto, es importante tener é mucho importante cuidado con lo ter que hablamos. muito cuidado com o que de forma falamos negativa, de forma enquanto às negativa promessas quanto às promessas divinas, Y lo que no entienden ahora, e o que não entendem lo agora entenderán más vão adelante. entender mais adiante. Miren el mensaje de Almas Encarceladas, Vejam na mensagem de Almas Encarceradas, en la página 49 na página 49 y 50, e 50, ahí nos dice aí nos diz el reverendo William Branham, o reverendo William Branham hablándonos falando-nos de esta historia dessa história que pasó allí en Irlanda. Dice, que aconteceu déjenme lá decirles na antes de Irlanda, terminar, diz. ya vamos a terminar. Hay una historia Dizer de isso, algo que já vamos sucedió en terminar. É uma Irlanda, história que aconteceu na en frente al Irlanda. océano. Hay una bajada al mar de pura piedra. Ali é uma baixada ao mar de pedra, de próximo da costa, e tinha um homem caminhando por lá um certo dia, Era a la misma hora, mas cuando estaba era para ao mesmo entrar la tempo maré, que estava para ora entrar subraya, a maré, e ele sublinha e circula. y arriba, Ora, allá arriba sobre e el cerro, lá em cima é uma vivía un serra, hombre muy sabio, e vinha um homem, tinha um homem muito sábio que vivia ali. Ele escreve na pedra angular Moisés e Elias, conocía las mareas, e que conhecia as marés, e ele escreve os juízos. él conocía el tiempo E ele del día, conhecia o cuando las tempo mareas do debían dia, llegar, quando as marés tinham que chegar, e em cima ele volta a escrever os juízos. Ele sabia que hora chegaria, es la hora cero. e ele diz a hora zero. Pero este caminante no le Mas esse importaba la caminhante hora en não que se llegaba. importava com a hora na Ele qual era um chegasse. desses sabelotodos, Ele era um desses sabichões suas próprias que ideias, tinha suas próprias era um homem ideias. atlético e Era um homem inteligente, pero não atlético, conhecia o inteligente, tempo mas das ele marés. não conhecia o tempo das marés. E ele escreve dos juízos. Escribe a la izquierda, E el ele hombre escreve à sabio, esquerda o homem sábio y el sabelotodo, e o sabichão en la hora cero. na hora zero. Dibuja una piedra angular y las edades. Desenha uma pedra angular e as eras. Él no conocía esa parte del Ele país, não conhecia el essa tiempo parte do correcto país, de não la conhecia señal, o cuando tempo la luna correto do sinal, desaparecía quando a lua del desaparecia horizonte de la tierra. no horizonte da terra. Irmãos, quando chega o tempo na qual Deus tire o seu espírito da terra, então não tem mais nada. Allí será el fin. Ali vai ser o Escribe fim, sexto e sello. ele escreve sexto selo. Si esa luna se Se saliera de su essa órbita, lua sair da sua órbita, e ele escreve las igreja. aguas, escribe el fuego, As águas, ele escreve o inundariam fogo, la e tierra inundariam como a fue cuando terra, Dios como comenzó foi en quando Génesis, Deus começou em capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Ahora aquí, Agora aqui, donde él dice, onde ele diz, cuando Dios quite su espíritu quando de Deus la tire o tierra, seu espírito da terra, hay unos lugares tem donde alguns lugares onde nos habla nos fala de aquel que impide, daquele que impede. eso es segunda de Isto é Tesalonicenses, segunda de Tessalonicenses, por allí por los primeros aí pelos capítulos, primeiros donde habla capítulos, onde fala de todo eso, de tudo isso. y ese es el Espíritu Santo. E isso é o Espírito Santo. Ahora luego Agora, dice que cuando es depois quitado, diz que quando luego é tirado, dice que vendrá diz depois que virá encarnado, encarnado. o sea que Ou seja, el que Espíritu Santo o Espírito Santo
en la primera venida del Señor, na primeira vinda do Senhor, engendró en María gerou em Maria ese hijo, esse filho, lo cual o qual fue formado, foi formado célula sobre célula pela palavra falada de Gabriel, de Gabriel, el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Ahora ven ustedes que Agora vejam que cuando Gabriel se fue, quando Gabriel se foi, allí ali, luego se cumplió depois se cumpriu el nacimiento o nascimento de ese hijo, desse filho, el cual o fue qual llamado foi Jesús. chamado Jesus. Ahora, en este tiempo final, Agora, nesse tempo final, en la página 134 na del página libro de los sellos, 134 do livro dos selos e na página 146 do livro dos selos, aí nos mostra essa página 145, essa página 145, onde diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na 134 nos fala do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que temos agora mesmo diz: quando esse Espírito Santo que temos agora mesmo, o que está no nosso meio agora mesmo, vamos ler aí. E notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Espírito Santo tem estado de era em era no meio da sua igreja, mas vejam que chega um momento em que ele é tirado, mas depois retorna encarnado. E aí, mas isso nós já vamos falar em outro estudo, de umas anotações que tem que nos fala disso tudo, mas continuando aqui nesta linha de raciocínio que estamos lendo aqui, mas já tem algo aí, um pouquinho do que ele, essa escritura de 2 de Tessalonicenses, capítulo 1 ou 2, onde nos fala disso, o qual temos falado em um estudo assim bem por alto. Mas vejam, cada vez Deus vai abrindo mais o entendimento e o quadro de tudo aquilo que foi falado, e que nesse tempo final é o cumprimento das coisas que através das Escrituras não se cumpriram, onde em uma anotação ele escreveu que tudo o que não se cumpriu nos tempos passados na Bíblia, nesse tempo final vai ser o cumprimento da Bíblia completa. Agora vejam, continua dizendo aqui: irmãos, quando chegue o tempo em que Deus tire o seu Espírito da terra, então não tem mais nada, ali será o fim. Ele escreve 6º selo: se essa lua sair da sua órbita, as águas inundariam a terra, como foi quando começou lá em Gênesis capítulo 1. Mas ali está a lua. Igreja, ele escreve em cima. E quando apenas se move um pouquinho, as marés começam a entrar. Esse homem sábio, ele escreve Moisés e Elias, vivia ali na presença do mar, e ele sabia que tempo entrava, mas aquele outro homem não sabia. Ele nunca tinha ouvido de tal coisa e não se importava com nada. O homem sábio correu e gritou a ele: amigo, como tu te atreves a prosseguir mais? Volta logo, porque ali está uma parede, tu não vai poder subir, tu vai morrer. Os sinais já estão, a maré vai subir de repente, tu não vai poder voltar. Não andes mais, não caminhes mais. Então o outro homem olhou para o sábio e riu. Vejam, nem a pessoa dizendo que se cuidem, que comecem a orar, o que não entendam agora podem entender se pedirem revelação a Deus, e que Deus lhes abra o entendimento. Ao invés de começar a orar, eles riem.
está la advertencia. Mas a advertência está aí. Advertencia, luego el juicio. Nesta mensagem, a advertência, depois o juízo, é a mensagem que ele nos fala muitas coisas aí, porque Deus sempre, antes de enviar o juízo divino, A una nación, seja a uma nação, a um continente, a um rei, ou a um presidente, governador, o a un individuo, ou a um indivíduo, Deus siempre da sempre traz uma advertência, para que depois não tenha desculpa, ninguém me falou nada. A advertência está aí, a pessoa com seu livre-arbítrio se atém a uma ou a outra consequência, ou recebe bênção ou recebe maldição. Simples assim. Então o outro homem olhou o sábio e riu e gritou: vai cuidar da tua vida, eu sei o que posso e o que eu não posso fazer. E ele escreve à esquerda o sábio e o sabichão, o juízo. E nisso entrou a maré e o pegou. Pode ser muito mais tarde do que pensamos, ou vai agarrar você. Não façam mais isso, não entrem mais, pessoas, não façam. Se vocês têm me considerado como servo de Deus, então mais do que nunca, levem em consideração a minha palavra nessa manhã. E à direita ele desenha uma estrela de Davi. E eu falo a vocês, essa noite, peguem a minha palavra essa noite. Agora vejam, talvez seja tarde demais. Tem tanta escritura nos dizendo a essa maneira, dirigindo-nos a essa maneira de pensar, e desenha à outra esquerda uma estrela de Davi. Lembrem que esse ministério final, no meio da igreja, a qual está em misericórdia, primeiro e depois, vejam, muda a juízo, misericórdia para os que o recebem. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo, Pedro não entendia uma vez, e Jesus disse: o que tu não entende agora, depois tu entende. Deus vai lhe ajudar para entendê-lo no tempo conveniente. Os crentes do início não entenderam tudo o que nós entendemos agora, porque não era para aquele tempo, era para o nosso tempo, na qual seriam abertos esses mistérios que agora já é comum entre nós, porque o Espírito tudo prescruta, até o profundo de Deus, porque que homem sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Agora na mensagem, eis aqui o homem que pode acender a luz, na página 23, nos diz o reverendo William Branham, na metade da página, e marcaram em parágrafo, aí seria o 108, diz: ele era o tão esperado Messias que o mundo tinha esperado. Ele era a promessa do Messias manifestada. Ou seja, quando ele ficou ali de pé, ele disse: se eu não faço as obras do meu Pai, então me condenem, vê? Mas se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras que eu faço, e elas testificarão o meu respeito. Ele escreve à esquerda, as obras. Elas dizem a você quem eu sou. Vejam, esta hora séria e tenebrosa em que eles vivem, eles não puderam vê-lo, eles não podiam entender como ele podia fazer isso, bem? É como nós dizemos aqui, aos trancos e barrancos. Veja, eles não podiam entender, mesmo com tudo que Jesus fez. Eles queriam milagres, queriam tudo, queriam curas, isso tudo, e Jesus fez a eles e nunca creram. Ou seja, que não era questão de ver milagre nem nada, era o véu. Eles não puderam entender que algo tão grande Deus estivesse cumprindo em uma pessoa tão simples, em Jesus de Nazaré e no carpinteiro de Nazaré, e que conhecia a sua vida, seus parentes, onde nasceu, tudo isso, e dizer que ele era o Messias, isso era algo inconcebível à mente humana. Ou seja, eles não podiam entender isso. E dizem: como ele pode ser o Filho de Deus quando ele nasceu aqui mesmo em Belém, vê? Se eles apenas tivessem conhecido que a palavra dizia que ele viria desta forma, vá, o seu pai é José, o carpinteiro, a mãe dele é atualmente, se crê no meio da nossa congregação que ele nasceu de forma ilegítima, vê, mas ainda assim a palavra de Deus dizia isso.
porque en ella pensáis que tenéis la vida eterna. Esquadrinhar as Escrituras, porque nela pensais que tem vida eterna, e ela mesma testifica de quem eu sou. Ella testifica Ela de mí. testifica de mim. Estas sagradas escrituras. Estas sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué fue él? Então, o que foi La ele? luz de Dios. No en balde él dijo, yo soy la Não à luz del toa ele mundo. disse, eu sou a luz do mundo. No solamente dijo, yo soy Não la disse luz, apenas eu sino sou a que él luz, dijo, senão que ele disse, vosotros sois la luz. vós sois a Su luz. palabra está en ustedes, Se a minha palavra está em testificando de ella vocês, misma, testificando entonces dela mesma, usted es la luz então del você é a luz do mundo. mundo. ¿Qué hermoso eso? Veja que bonito isso. Ahora, Agora, para ser la luz del mundo, para ser a luz do mundo, ese ser humano esse ser humano creer en aquel, tem que crer naquele que é a luz. porque usted no puede ser Porque você não pode ser a luz del mundo do mundo y no creer e não crer en ese que es la luz del nesse que é a luz do mundo. mundo. Solamente es aquellos Apenas aqueles que que creem, entienden que entendem el misterio o mistério de la primera venida del da Señor, primeira vinda do y Senhor, en este tiempo e final nesse tempo final creen y reciben creem el e recebem cumplimiento de no la tempo e segunda no venida del cumprimento da Señor. segunda vinda do Senhor. Notem, encontramos ahora Notem, la luz de encontramos cada agora era a luz de manifiesta cada de la era misma manifestada do mesmo Entonces, jeito. quiero hacer la Então eu pregunta quero mientras- fazer uma antes que se nos pergunta termine el tiempo. antes que o tempo acabe. ¿Por qué entonces Por estaban que ellos? então eles ¿La estavam? rechazaron? A rejeitaram? ¿Cómo podían hacerlo Como eles cuando podiam su fazer propia quando Bíblia a sua que ellos própria estavam Bíblia que leyendo eles estavam lendo siendo manifiesta estava ante sendo ellos? manifesta diante deles? Miren cuántas veces han Veja leído quantas vezes tem sido lido as Escrituras, as mensagens do irmão William, e imprimem folhetos, e estudam, e remarcam, y muchas veces e muitas vezes marcan marcam y subrayan e sublinham con highlight ali com marca-texto cosas e muitas coisas que pero leem, remarcan, remarcam. y eso mismo que están marcando E ahí, isso mesmo que eles estão marcando siendo aí, manifestado delante sendo de manifestado ellos, na y no lo frente deles, eles não creem. ven. Eso es lo triste. Isso é o triste. Ahora estudie realmente fuerte ahora. Agora estude fortemente. Agora, lembre, agora eu estou falando a muitas pessoas nesta ocasião. Você vê, não apenas 400 ou 500 que estão aqui, mas eu estou falando a muitos de milhares. Deténgase un momento. Detenha, Detenga pare su um momento. grabador y hágase la pregunta. Pare o gravador e faça essa pergunta. Por que o homem religioso, bons homens, por que você deveria questionar? El esposo de María. Ele está falando de José, o esposo de Maria. Vê por que Él nunca escudriñó la haveria, porque ele Escritura. nunca esquadrinhou as Escrituras. Por que questionaram os sacerdotes? Ellos no, Com ellos lo razão, conocían. eles o conheciam. Nicodemos expressou claramente, ele disse, Maestro, Mestre, conocemos que eres un maestro sabemos enviado que de és o mestre enviado de Deus. Deus. À esquerda ele escreve, No escudriñaron. por que não esquadrinharam? Ningún hombre podría Nenhum homem hacer poderia lo que tu haces, fazer menos o que que tu Deus faz, esté a com menos ele. que Deus esteja com ele. Reconhecemos isso. Reconhecemos Pero o que isso. era? Mas o que era? Tradiciones Suas les tradições impediram de fazê-lo. Una maestra Uma professora, principio del 2022, no início de 2022, por ahí por marzo, lá por fevereiro, março, me escribió y me me dijo, escreveu paréceme que eres como e me un parece maestro que era para como que um professor para nós. Y, Ela escreveu, me parece que é um professor para nós. E veja, eu vejo isso em ti. y hasta hace poco me lo recordó. E até há pouco tempo Recuerda que yo ela recordou. leí algo Tu ahí lembra que eu li había, algo ali vea que cómo se comenzó, havia? Veja como começou. como con un maestro, Como con enseñanza, um professor, como um esa ensinamento, forma de maestro, desse jeito de professor. como ese E como esse ministério crescendo, aqui tem continuado crescendo, porque tem, esos 5 ministerios porque então estes 5 ministérios, o qual se condensan se condensam la venida del Hijo del na Hombre con sus vinda ángeles. do Filho do Homem com seus anjos. Ahora, todo eso Agora isso tudo en una forma sencilla. em uma forma Y simples. vean que fue mostrado E vejam que foi mostrado cuando él comenzó como quando también ele também começou en esa década del 74, nessa década de 74, del 70 y por de ahí, 70 e donde por muchos se ali, pegan de que ya comenzó ahí la onde muitos dispensación de já rey. pegam que ele começou Pero vean ali. cómo todo eso Mas ya vejam para nosotros como isso tudo para nós es un misterio que ya está é um revelado mistério a que já los está escogidos de Dios, revelado aos donde escolhidos de van a seguir Deus, pensando de la misma onde manera, muitos vão continuar pensando porque do para mesmo ellos jeito, no porque es para la eles promesa de la transformación. não é a promessa da transformação, é apenas para aqueles que é revelado este grande mistério, do qual foi mostrado e refletido En él, nele, en
esa parte Nessa cuando parte, quando él comenzó como maestro ele también, começou como professor também. ahí habían ministerios en la iglesia. Ali havia Pero vean ministérios cómo él nas igrejas, comenzó mas veja como ele siendo un começou maestro, pero luego como um después professor identificaron e depois identificaram a él ele profeta, como um y profeta. vean cómo siguió E vejam como todas esas etapas también en su continuou vida, lo todas cual, essas etapas também, agora, ou como en esta com o dispensación qual del agora reino, também nesta dispensação do reino, plenamente se é ve que plenamente eso se vê siendo isso llevado a cabo sendo por el realizado Espíritu Santo. pelo Espírito Santo. Agora, Sigue diciendo entonces, continua dizendo, ¿por qué então, ellos, por que ellos rechazaron al eles Mesías? rejeitaram o Messias? ¿Por qué ellos rechazaron Por que aquella eles luz? rejeitaram aquela Aqui luz? está a palavra Aqui que eles está a sabiam, palavra que eles sabiam, eles tendria seu sabiam cumprimento, teria o seu pero cumprimento, mas quando quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus tinha sido cumprida, compare aquilo com o de hoje, vê? Quando ali tem escrito na palavra o que dizia o que aconteceria, então, por que aqueles homens o rejeitaram, mestres? Porque eles estavam vivendo no resplendor de outra luz. Foi isso, eles estavam vivendo um resplendor, como ele dizia nas eras. Para que viver na sombra? E outro lugar diz as sombras, os tipos e figuras, quando temos a realidade. Essa é a mesma coisa que estão fazendo hoje. Veja, estão vivendo. A razão pela qual rejeitam é porque eles estão vivendo no resplendor de outra luz. Vê? Agora eles estavam vivendo no resplendor do que Moisés disse. Eles reclamavam. Nós temos a mensagem de Moisés, eles falavam. Nós temos a lei e Moisés como profeta. Vê, eles estavam olhando para trás, do qual Moisés falou de Jesus. Eles estavam vivendo no resplendor do que outra era tinha passado, acontecido em outra era. Ele escreve, vivem o resplendor de uma era passada. E essa é a mesma razão pela qual hoje esta mensagem de Jesus Cristo ser o mesmo rei é rejeitado, porque as pessoas estão vivendo no resplendor de outras eras. É a mesma razão, eles o rejeitam. Agora nós notamos que o missionário Wesley diz que um resplendor é um tipo de luz falsa. Um resplendor é uma luz falsa. A mesma coisa que ele reluz como um espelho na estrada. Você vai pela estrada, muitos de vocês dirigindo carros, e você olha lá na frente e quando você vê o sol ali batendo no asfalto e reflete uma luz, e é como um espelho, é como um espelhado, parece que tem água sobre toda a estrada, mas quando você chega de perto, não tem nada ali. É apenas um espelho falso, um resplendor de uma luz verdadeira, vê? É isso que o demônio está mostrando para as pessoas, como um espelhismo, um concílio de igreja, é um grupo de denominações que vai resultar em algo falso. Por quê? É porque tem uma luz verdadeira brilhando. Aquela luz real estava brilhando, um espelhismo que não podia estar ali. Uma luz real brilha. É nisso que estão vivendo no resplendor de outra era. Outra coisa, porque se alcançou e passou. Agora, um resplendor, esse espelho é falso, é um resplendor do sol. E essa é a forma, e eles fizeram a mesma coisa, um falso resplendor da verdadeira luz. Agora provou ser que ele era a verdadeira luz. Porque eles souberam que ele era a luz, como você poderia conhecer que ele foi a luz? Porque a palavra que estava prometida foi manifestada através dele. Assim que ele foi a luz dessa palavra falada. E ele escreve à esquerda, identificação. A identificação. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, agora quando Deus, um pouquinho mais adiante nessa mensagem, agora quando Deus dá para que o Espírito revele, isso já é para todos os crentes. Dá-nos da sua sabedoria para que assim crer. Primeiro cremos no que nos dá e depois vamos entendendo devagar. À medida que o Espírito de Deus opere em nós, na página 24 da mensagem, os dons de Deus sempre acham seus lugares, nos diz.
Agora, Deus, na metade da página, diz: agora Deus guiou os magos porque eles trouxeram os presentes corretos. Deus guiou aqueles homens sábios porque eles tinham o presente certo, identificado, para identificar o seu filho. Oh, uau! Vocês captam? Homens sábios de hoje, sábios no nome do Senhor, não com algo fictício, mas o presente que Deus prometeu para esse dia. Deus vai guiar vocês para identificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele escreve Deus, e para sempre ele escreve Moisés, escreve Elias, depois escreve Moisés. Aí está vocês, homens sábios. Aí ele escreve homens sábios hoje. E o nosso William continua dizendo: e lembrem que a revelação para a igreja vem através do Espírito de Deus. Deus a traz através do seu Espírito, através do seu corpo angelical. O anjo do pacto, como trouxe o antigo pacto e depois se fez carne e trouxe o novo pacto. No livro de Citas, na página 24, nos diz do parágrafo 196, diz: o Espírito Santo falando com esses dons vão estar trabalhando nos últimos dias. Agora nós temos dons de curas trabalhando. Oh, estava bem, estava muito bom, irmãos. Ali tem outros dons. Esse é unicamente um deles. Este é unicamente uma coisa menor. Porque aqui estão um dom maior. Qual seria melhor? O dom do Espírito Santo de sabedoria para a palavra de Deus, poder juntamente e para ensinar a igreja onde estamos, que para obter alguém que cure, nós queremos todos sermos curados, mas eu prefiro ter minha alma curada do que o meu corpo curado nesse tempo. Muitos procuram curas físicas. Ele diz: veja, cura física, e vejam, se há cura física também, sim, mas o importante e o maior é ter a alma curada. E nesse tempo final, o primeiro que Deus está realizando é a cura espiritual, é o abrir os olhos espirituais, todos os escolhidos de Deus, e ensinar-lhes onde nos encontramos, subindo a era de pedra angular, entrando a dispensação do reino pela porta, que é Cristo ungido, o Messias, em sua segunda vinda, entrar a nova dispensação, a dispensação do reino, e aí está colocados posicionalmente, e assim a noiva, reconhecendo a sua posição, então diz irmão Branham, o rapto virá. Quando a noiva reconheça o que ela é, quem ela é no programa divino, quem ele é diante de Deus, e onde ela está de pé nesse tempo, e o rapto vai acontecer. Isso tudo é obra do Espírito Santo, encarnado nesse tempo final, dando à igreja noiva a fé, a revelação de onde ela está de pé. Agora vejam aí à esquerda, ele escreve: por a palavra de Deus junta e para ensinar o dom de sabedoria. E no outro livro de Citas ele também escreve: onde sabedoria para ensinar, onde estamos. Agora, continua dizendo: qualquer pessoa que fale da segunda vinda de Cristo, obrigatoriamente tem que ir ao Monte da Transfiguração para ver o que aconteceu aí, para ver o que aí aconteceu, porque isso que aconteceu ali é a visão do que vai acontecer na era de pedra angular no último dia. E o monte representa a igreja, a parte alta, nossa era, subiu a um monte alto com os seus discípulos. E a parte alta, então, a nossa era subiu ao monte alto, Cristo com seus discípulos. Portanto, a vinda do Senhor obrigatoriamente vai ser com os seus anjos. Como Cristo disse que os filhos do homem virá com seus anjos e os enviará com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. Portanto, isso não pode falhar.
é a única etapa da igreja onde aparecerão os anjos do Filho do Homem, Moisés e Elias, as duas oliveiras que trarão a revelação divina também para o povo hebreu no último dia, na página 115 do livro de Citas, parágrafo 10:09, nos diz: o que está em ti é maior do que o que está no mundo. Nós não podemos entender isso, mas dizemos que cremos e sabemos que isso é verdade, mas na verdade não entendemos. Então, se Ele está em ti, Ele absolutamente não esquecerá do que disse, e Ele está tentando fazendo com que esta pessoa, ele escreve, um profeta, que possa vindicar a si mesmo por ele, e à direita ele desenha uma estrela de Davi. Agora, isso não quer dizer que ele tem que fazer com todos. No tempo de Moisés, guiou os filhos de Israel, ali havia um, e esse era Moisés. Os outros, no mais, seguiam a mensagem. Vê? Você vê? Alguns quiseram se levantar para personificá-lo. E Deus disse: parem vocês mesmos. E a terra os tragou. Vê? Vocês veem? Agora, aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo. Agora vejam que depois de que Moisés se foi, então tinham que seguir a Josué. O povo não ficou só. Não esperar que Moisés voltasse. O tempo de Moisés já tinha terminado. Portanto, quando Deus conclui a obra e trabalho com o mensageiro e se vai, Ele envia outro. Não tente pôr as pessoas, principalmente os ministros, e colocar, não, é que ele vai voltar novamente para realizar e cumprir o que falta ser cumprido. E isso não é verdade. Deus nunca fez desse jeito. Deus envia o mensageiro, realiza o seu trabalho na terra, ele o leva e levanta outro mensageiro. Assim tem sido sempre, de era em era e de dispensação em dispensação. E o segundo homem, que se levantará depois de 3 dias, depois de ser cumprido isso em Jesus, lá na sua primeira vinda, cumprida neste jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus, o qual ressuscitou no 3º dia. O próximo é o 7º anjo mensageiro dispensacional, com o Espírito e virtude de Jesus, Elias e Moisés, ou seja, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Esse é o segundo homem que, estando vivo, é uma obra que o Espírito Santo realiza nesse homem para pôr a sua vida, porque esse é um trabalho que o Espírito Santo está realizando antes da ressurreição. E depois, então, vejam, assim como ele foi, depois de ser condenado, crucificado e sepultado, vejam, realizou um trabalho de 3 dias e depois ressuscitou. O segundo homem é esse mensageiro, o qual, depois de realizar todo o trabalho no meio da igreja noiva, e que o povo hebreu também seja impactado por esse ministério, vejam, realiza esse trabalho com todos os grupos, e Apocalipse 11 se cumprir, mas vejam, este é o segundo homem que ressuscita depois de 3 dias e meio. Nenhum dos profetas cumpriu essa promessa. Portanto, é simples de identificar quem é esse homem. Os que falam aos grupos dizendo que vão voltar, vai voltar fulano, vai voltar fulano, vai voltar o outro, estão enganando o povo. As promessas e visões e sonhos que o reverendo William Branham nos falou, a qual seriam cumpridas nesse tempo, tudo se realiza nessa terra. A ação é aqui na terra. Lá no céu
há silêncio. La acción está aquí. A ação está aqui. Por lo tanto, busque aquí. Portanto, procure aqui. ¿Dónde está Onde está o cumprimento de la venida del Hijo da del Hombre vinda con do sus Filho do ángeles? Homem com os seus anjos, ¿Qué está haciendo Dios? que Deus, El Espíritu Santo en medio o de su Espírito iglesia? Santo no meio da sua igreja, está fazendo onde está o avivamento, onde está esse homem que está dando a fé de rapto aos escolhidos, e aí vai encontrar a ação do Espírito Santo. Agora diz, aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo. Deus em ti, como ele estava em Jesus Cristo, porque tudo que Deus era, derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, derramou na igreja. E aí à esquerda ele escreve o que Deus derramou em Jesus Cristo, o que Cristo derramou em sua igreja. O que Deus derramou em Jesus Cristo. O que Cristo derramou em sua igreja. Agora nosso irmão William continua dizendo, estamos em um tempo muito importante, onde a sabedoria de Deus em sabedoria predestinou, vamos dizer, o decretou ter filhos nesse tempo final, que olhariam para cima, a era de pedra angular, subiriam. Esse é um rapto espiritual, porque aí é o lugar onde eles vão ser transformados e irem com Cristo, porque no Monte da Transfiguração foi a parte em cima do monte. Portanto, e na pedra, e a pedra que os edificadores rejeitaram, essa vai voltar como veio a Israel. Voltará à sua igreja, virá à sua igreja. É a pedra não cortada de mãos. Essa é a vinda do Senhor à sua igreja e vai trazer grandes bênçãos para a sua igreja. Mas, por fim, ao reino do anticristo, ao reino dos gentios, a vinda do Senhor. Porque dois reinos não podem estar ao mesmo tempo vigentes no mesmo planeta. Lembrem que o reino de Cristo é mundial, mas a sua capital estará em Jerusalém, porque é a que tem a promessa do trono e reino de Davi. Portanto, a sabedoria de Deus, vemos que tem grandes bênçãos para todos nós. Diríamos maiores do que as que tiveram em eras passadas. Essas bênçãos vão se materializar no povo de Deus nesse tempo final, para uma transformação e depois rapto dos crentes. Assim como Cristo mostrou a visão do Monte da Transfiguração a Pedro, Tiago e João. Vejam, ao reverendo William Branham, ele mostrou uma grande carpa catedral e uma manifestação grande do poder de Deus em uma grande carpa catedral. E foi dito, essa é a terceira etapa. Tem algo grande quando essa visão da carpa seja cumprida, porque se recebemos a fé para sermos raptados, então nós vamos daqui. E é aí onde vai se manifestar essa terceira etapa, que vai nos dar a fé para sermos transformados, ou seja, se desejamos partir, e esse é o desejo do nosso coração, vejam, essa é a grande carpa catedral onde foi prometida que o povo de Deus receberia essa fé de rapto. E continua dizendo, e como tem meios de comunicação em todos os países, poderão estar atentos com os seus telões de transmissão, atentos a tudo que esteja se realizando. O que não esteja conectado à grande carpa catedral é o irresponsável, porque já foi dito que estejam conectados com a grande carpa catedral, simples assim, e vai prestar conta. O ministro que ouviu isso que foi falado, não só nesse momento, senão em muitos lugares, que tenham tudo preparado e conectem-se com a grande carpa catedral quando esteja se realizando isso tudo. Ou seja, que a responsabilidade é de cada ministro que tenha a sua igreja ciente de tudo que está se realizando. Ele vai prestar conta a Deus pelas ovelhas que Deus pôs para que ele pastoreasse, porque essas ovelhas não são suas. É de Deus. Agora continua dizendo, portanto, não vai ter limites nesta parte. Onde quer que os escolhidos estejam, vão ouvir. E vamos ser transformados, porque assim está prometido para nós na palavra do Senhor, na sabedoria de Deus. Não é sabedoria humana, mas a sabedoria divina. Em uma mensagem pregada
Em 1986, ele intitulou a Ordem da Transformação. Ele disse: mas antes do terremoto e ressurreição, antes disso, tem uma poderosa manifestação da parte de Deus. Antes do quê? Antes da ressurreição. Portanto, antes da ressurreição é que vai estar sendo realizado isso tudo. E os que partiram têm que esperar até que isso tudo se cumpra, para depois, Apocalipse 11, passar pelo paraíso, recolher aos que estão ali, na sexta dimensão. Antes disso vai ter um juízo e depois ele virá e os trará à terra na ressurreição. Mas para esse tempo já se cumpriu tudo o correspondente ao cumprimento da terceira etapa, estando nós no corpo terreno. Os 30 e 40 dias já vai ser uma obra que se realizará nesses corpos, mas antes, o trabalho correspondente para o tempo final é estando nesses corpos terrenos. E veja, ele diz: mas antes do terremoto e ressurreição, antes disso, tem uma poderosa manifestação da parte de Deus, nós ainda estando nesses corpos. E aí é que vai se cumprir o que foi dito, que um tempo curto, talvez 6 meses, aí Deus há de fazer algo. Aí é que Deus vai fazer algo muito importante. E depois, então, já vamos ser transformados. O que é o mais importante que Deus estaria realizando no meio da igreja noiva? É dar a fé de rapto aos escolhidos de Deus. Essa é a maior obra que Deus está realizando nesse tempo final, antes da ressurreição e transformação. Portanto, estejamos atentos e conectados com as transmissões via satélite e internet, onde está se realizando o cumprimento do que foi precursado pelo reverendo William Branham e o que foi trazido a nós pelo Dr. William Souto Santiago, que ele nos dizia em muitas mensagens: conectem-se com a carpa. Agora, se você não está conectado com a carpa, e mais, não vai às reuniões e atividades, se tem o lugar, o local onde está a carpa, ou você está em outro país e não está conectado, então você não está seguindo as diretrizes e recomendações que ele dava em todas as mensagens. Ele as disse e as deu claramente, que até os devocionais acompanhassem, assim que não tem desculpas de que depois venham dizer: é que eu não sabia nada. Já foi dito e já foi repetido em muitas ocasiões. E eu também tenho estado falando em muitas ocasiões: conectem-se com a carpa. E o que não entendam agora, vão entender mais adiante. Mas cada pessoa tem livre-arbítrio e cada pessoa é responsável pelas suas ações e pelos seus atos, e responsável pelo que pensa. Bom, nós vimos assim rapidamente, assim aqui pelas Escrituras, esse estudo sobre o tema O que esquadrinha o Espírito de Deus, que é o tema que estaremos ouvindo nessa ocasião. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Souto Santiago.